Olá, como estão? Então, voltando à carga aqui das drajas em antipsiquiatria. E hoje eu vou tentar traduzir para vocês aqui uma tabela do livro Managing Madness, de Joan Busfield. E aqui nessa tabela, ele coloca as concepções contrastantes da doença física e da tal chamada doença mental. E ele coloca aqui na tabela, então, 3 colunas, as características da concepção da doença física e da doença mental. E ele vai comparar algumas características entre as duas. Então, o que ele diz aqui? Qual é o rótulo apropriado a uma doença física? Doença. Qual é o rótulo apropriado a uma doença, entre aspas, ou mau funcionamento da mente? Problemas na vida, problemas em viver, problemas de desvio do bem viver. Qual é a que se refere a doença física? Ao funcionamento do corpo. A que se refere a doença mental? A ação humana. Quais são os tipos de normas da doença física? São as normas do bom funcionamento ou do funcionamento do corpo. Quais são os tipos de normas da doença mental? Entre aspas, doença mental quando eu falo aqui, né? Então, os tipos de normas são sociais, éticos, legais. Normas sociais, regras éticas, sociais e legais. Qual é a natureza do julgamento de uma doença física? Ela é objetiva, ela é livre de julgamento, ela é científica. Qual a natureza do julgamento de uma tal chamada doença mental? É um julgamento subjetivo, carregado de valor ideológico. Qual é a relação do indivíduo a esse desvio? Numa doença física, passivo, vítima, né? Sem considerar que não cuidou do corpo, mas quando, né, tem uma doença, é considerado uma relação passiva, uma vítima dessa doença. E na tal doença mental, ativo, agente. Essa é a relação que ele tem com o seu próprio comportamento. Qual o tipo de explicação? Né? O tipo dos fatores, os fatores de explicação da doença física são orgânicas e da tal doença mental, social ou psicossocial. Qual o tipo de explicação da doença física? Causal, né? Igual às ciências naturais. Qual o tipo de explicação das tais doenças mentais? Não causais. São seguem compreensões da vivência diária, né? Da vivência no mundo da vida. Mas, fundamentalmente, é uma explicação não causal como as ciências naturais. E qual é o papel da medicina nas doenças físicas? De cuidado e de cura. Qual o papel da medicina nas tais doenças mentais? Controle social. Bom, então aqui tem mais um livro, mais um autor, né? um psicólogo, psiquiatra, estuda sociologia, né? Da psiquiatria, nos alertando de que a psiquiatria não tem um papel médico, não deveria ter um papel médico no tratamento das chamadas doenças mentais. Esse rótulo é um rótulo
como diz aqui na tabela, ideológico, social, psicossocial, que tenta, através de um verniz médico-científico, dar caráter de cientificidade médica àquilo que não é afeito a medições científicas, que é o comportamento humano, suas relações com o social. E se faz isso, a única forma que ela tem de se tornar médica, de se dizer médica, já que não tem nenhuma base fisiológica, nenhuma validação fisiológica, nenhuma base física corporal efetiva, não tem uma validação fisiológica, biológica para as suas chamadas doenças mentais, é através do controle social, através da linguagem, de criar os próprios rótulos e as próprias doenças para depois vender os próprios remédios, né? Só para finalizar aqui, eu já falei, eu acho, desse livro aqui, Outsiders, que em 1963, com o autor Becker, não lembro o primeiro nome dele, ele coloca aqui, né, que os grupos sociais criam os outsiders, criam os desvios, fazendo regras das quais constitui a infração. Então eu crio regras que vão criar a infração e a partir de aplicar essas regras às pessoas particulares, eu acabo rotulando elas como outsiders, como desviantes. Então, se pensarmos assim, nesse ponto de vista, o desvio não é uma qualidade do ato em si que as pessoas cometem, mas é uma consequência da aplicação de outras pessoas das regras que elas criaram para sancionar e criar aquele que ofende as regras. Então, o desviante social, o desviante do comportamento, é aquele que foi, de forma bem sucedida, marcado, rotulado e aplicado o comportamento desviante a partir das regras criadas por aqueles que constituem, que vão fazer a sanção, que vão fazer a punição desse ato. Eu falo isso muito aqui, né? A psiquiatria faz que nem a religião fez com o demônio, com o diabo, com o Satanás. Cria um personagem e depois cria umas regras às quais ele funciona e depois avaliam o comportamento a partir dessa regra que foi criada a partir da cabeça dessas pessoas. A validação social e fática dessa regra é o comportamento que a regra antecipadamente já diz como é que ela deve ser avaliada. Primeiro, se atira a flecha, onde ela gruda, onde ela finca, se desenha o alvo ao redor dela. É assim que se criam os outsiders, é assim que se cria os desviantes, é assim que se cria a tal chamada doença mental. Todo o DSM é primeiro atirado uma flecha e depois feito o alvo ao redor. Nunca vão errar, porque eles não têm nenhuma relação com os fatos. É tudo uma criação da cabeça deles, que com muita venda, com muito marketing, com muito apoio financeiro da indústria farmacêutica, com muito apoio de uma classe corporativista como a psiquiatria, aliada a poderes políticos institucionais, vende isso de uma forma tal qual que muitas pessoas hoje duvidam de si mesmas quando em contato com alguma dessas designações fantasiosas de doença mental. Então, é muito importante lembrar sempre que é um movimento enorme, não só de antipsiquiatras, não só da psicologia crítica, antipsicanálises, mas de sociologistas, sociólogos, antropólogos, filósofos, né, pessoas comuns que às vezes não têm o argumento necessário para combater essa onda falaciosa chamada doença mental.
Quando se fala em saúde mental, quando as pessoas falam também em saúde, não só da doença, mas saúde mental, já estão no paradigma da doença mental, porque se consideram saúde mental, consideram que há uma doença. Uma mente doente, um comportamento doente, é uma designação moral, ética, sociológica, antropológica, ideológica e não médica. Muito bem, essa é a Draja de Antipsiquiatria de hoje. Se quiserem, né, fazer perguntas, indicarem sugestões para assuntos ou comentarem, por favor, só colocar nos comentários. E se gostaram do vídeo, deem like e compartilhem para que essa mensagem possa ir mais longe pelo YouTube. Muito obrigado e até a próxima Draja.